Bom, então, uma foto capitalista, por favor. Como seria uma foto capitalista? Uma pose capitalista, né? Bom, como é que seria? Então, vocês vejam bem. Vamos progredir, né? Vamos progredir, porque tem gente interessada mesmo em entender, né? A gente sabe que a gente, quer dizer, cada pessoa tem uma forma de ser, né? Uma forma de aquela história que eu falei com aquela menina outro dia, né? Ou você vive a vida ou você pensa. Então, como é que você coloca na minha categoria? Você precisa lidar com pessoas que pensam a vida. É diferente, você tem que ter outro tratamento com ela, porque ela quer o bem, ela quer a vida, ela não quer guerra. Ela quer ela quer a harmonia. Ela quer a harmonia. Então, nada do que eu possa fazer. Quer dizer, eu procuro ter respeito em primeiro lugar com os que não pensam assim, né? Porque tem gente que vive a vida, e ele, vivendo a vida, ele tem várias formas de viver a vida, desde as piores formas até as melhores, no meu entender, e automaticamente, no entender dele, se for o contrário disso, é a mesmíssima coisa, só que em sentido contrário. A essência, as coisas, os amores, as paixões, os sentimentos, isso aí é próprio dos seres humanos, e o que eu sinto, eu sei que é o que você, pelo menos supostamente, eu posso imaginar que é o que você sente aí. Então, é claro, mesmo a gente tendo convicções diferentes, nós somos humanos. A gente não sabe por que que dói, mas o motivo da dor não importa, o que importa é a dor em si, né? Do sentimento da dor, o sentimento da dor, né? Agora, é claro que há dores diferentes. Agora, a gente não precisa de apurar essas dores do coração, a gente não apura as dores. Qual que é a melhor forma de apurar as dores? Né? Vivendo como seus corpos, né, estão florescendo, né, como seus corpos estão existindo, né? Como é que esses corpos estão existindo, de que maneiras eles estão existindo, né? E se e mais do que esses corpos, né, onde você afere ali a saúde daquele indivíduo, você vai analisar, né? Isso aí já é uma análise já alienígena, né? Que também é uma suposição, tá? Não é uma suposição, claro. Agora, não adianta de uma análise alienígena, mesmíssima coisa. Você tem que pensar como eles nos julgarem, quer dizer, como eles vão olhar para nossa espécie e vão dizer, a partir da visão geral que eles tiverem sobre o grupo, né? É que eles vão aferir se como é que é feita essa simbiose aqui, né, desses seres, né? Porque eles vão ver um padrão ainda muito canibal ainda, né? Uma espécie de exploratória, eles vão ver nitidamente o sistema exploratório. Porque eles não vão precisar de entender o que a gente precisa de entender, eles não precisam, né? O que é individualismo, o que é coletivo, isso eles já sabem que existe. Eles não sabem qual foi o nosso erro, não. Agora, nós sabemos, nós sabemos, porque para eles a questão do sentimento é a mesma. Eles sabem que possivelmente nós estaremos discutindo aqui sobre isso daí, né? Isso é a constante universal. Agora, o que eles não sabem é do nosso drama verdadeiro, né? Qual que é o nosso drama? Né? Em que estágio da transformação viva, né, consciente nós estamos. Nós estamos ainda num estado de inconsciência, de subconsciência. Nós estamos no estado de consciência. Nós somos capazes de reger o planeta conforme o nosso verdadeiro e democrático sentimento. Quer dizer, nós somos capazes
de construir os meios, os mecanismos, o caminho que realmente nos transforme enquanto espécies, né, a seres extraordinários, quer dizer, capazes de coisas com as quais a gente não imagina, mas que sejam no mínimo excepcionais, né? Excepcionais. Agora, você veja bem, é assim que geralmente as pessoas intelectuais ou as pessoas, essas pessoas como eu que lida com essa questão aí que eu estou dizendo para vocês, que pensam o mundo ao invés de viver nele, né? É assim que nós pensamos. Agora, então, há pessoas que pensam, vivem o mundo, né? Elas não se preocupam em fazer matéria, mesmo que elas façam curso de história. Eu não acho que é possível. Geralmente, quem tem que ter, né? Pelo menos em algum momento, o cara tem que ter essa vontade, né? Esse pensamento pretensioso que a gente tem que ter. E aí tem que ter eu estou fazendo. Agora, eu acho que vocês não precisa se envergonhar disso não. É preciso haver outros, mas congruentes, né? Sejam congruentes, adotem essa linha de raciocínio, porque essa linha de raciocínio é a que está em pauta, ela que está sendo questionada, ela que está sendo avaliada. Vocês vão ter, os intelectuais que se opuserem ao sergianismo, terão de refutá-lo cientificamente. Terão de refutá-lo cientificamente. Se não forem capazes disso, eu estou curioso para essa ser a conclusão isso me excita, para falar a verdade. Eu gostaria que fosse realmente isso que acontecesse. Às vezes, né? Às vezes isso me excita, às vezes, né? Às vezes, porque eu não vejo a convicção, né, diante que a gente imagina as coisas, por ser uma coisa tão simples e tão menos pretensiosa do que as pessoas pensam, né? Que aí é que está a grande sacada do sergianismo, que poucas pessoas serão capazes, sensíveis o bastante, só pessoas de Pício e outras dificilmente conseguirão, mas com alguma dificuldade sim. Ou então quem tem alguma ascendência em peixes, alguma coisa assim de lua, porque aí você consegue se aproximar mais do campo energético, aí você vai se dar conta de que existiu esse sentimento aí no mundo, né? Existe esse sentimento de pensar que, em primeiro lugar, pensar que existe uma consciência única, cósmica, eterna, né, que cada um de nós possui. Mas diante dessa constatação, posicionar-se no mundo autonomamente, né? Quer dizer, valendo-se da sua própria razão. É isso que o sergiano incute na gente todos os dias, né? Então, se você pega isso daí, eu vou tentar fazer olha gente, rapidamente, tá? Pra gente progredir e não ficar com conversa paralela, que é importante, mas é interessante, mas vamos para um programa. Olha, não devemos nos apavorar, portanto, né, já falamos daquilo ali, né? O mundo é muito novo, as coisas são muito novas, as nossas, né, se a história começou em 88, se o grande evento foi o contrato de 88, olha quantos poucos anos para cá, de lá para cá. Então não deu tempo ainda da gente pôr em prática tudo que a gente queria, não é? Enquanto ser humano, eu estou falando agora enquanto ser humano, né? Enquanto compatriota, né? Enquanto compatriota e contemporâneo, certo? Quer dizer, o que significa isso? Enquanto cidadãos brasileiros que somos e por estarmos vivos na mesma época da existência, né? Enfim. E aí, você pega bem então aqui, ó. No Brasil, o que nós teríamos? Olha só, se você pegar, olha, Homo sapiens sapiens, aí depois a gente vem Brasil, 1500, descoberta. Tem que ser esse salto, né? Se nós estamos falando de Brasil, você pode falar de povos predecessores
dos brasileiros, né? Aí você teria que remontar a história na África, aí sim, é a história do mundo, é claro. Agora, se você quiser saber a história do Brasil, você vai ter alguma coisa assim, alguma carga que vai vir, porque começa a história de Brasil em Portugal, em primeiro lugar. Mas você vai fazer um bom resumo numa situação dessa que nós precisamos de vislumbrar ideias, a emergência que eu tenho explicado, tenho falado, as pessoas, pelo amor de Deus, não se equivoquem. Não é a emergência de transformação, é a emergência dessa conscientização aqui, ó. É isso que precisa, isso aí que está no ar pairando e falta vocês pegar, falta as pessoas pegarem, né? Muitas pessoas já pegaram, há uma conexão forte nesse sentido, que vem se desencadeando, entende? Certo? E isso não começou aqui no América Latina, com o sergianismo, não. Isso começou antes. Só que o sergianismo é um evento mais moderno, é uma compreensão mais sofisticada desse movimento. É a última, como se diz, é a última tecnologia em coletivismo. Quer dizer, em coletivismo não, né? Em agrupamento de seres vivos, né? Seres viventes. Quer dizer, os sergianos são os nossos pais, né? Para quem lê o livro, depois vai entender bem essas coisas que eu estou falando, porque preciso desses apoios aí metafóricos, né? Muitas vezes eles servem como apoios de retórica, né? Então a gente precisa desse vocabulário, de expandir o vocabulário, valendo-se da própria arte da beleza para solucionar um problema político. É interessante como que você pode pensar nesse momento que essas coisas não se dissociam, né? A arte e a política. Todo mundo, quem me conhece, sabe da minha queixa aí sobre a arte que seja a arte pela arte, né? Ou que seja vaidosa, egocêntrica demais, em dizer que a sua própria existência de si mesma já é o bastante para ela ser maior e infinitamente superior e mais extraordinária que a razão, ou a política, né? A política. Ou a razão, ela enfrenta os dois igualmente, né? Agora você veja bem, que coisa, né? Claro que a gente não pensa assim, né? O sergiano é político, depois ele é artístico, mas ele é os dois ao mesmo tempo, mas com um percentual maior para a política, e a arte é simplesmente, às vezes, uma extensão do seu vocabulário. Ele se vale, é mais uma da esfera ontológica do ser, mas ele não coloca ela como primeiro lugar, não. Né? É isso que nós, daquela grandeza que estava me referindo há pouco tempo, agora no vídeo, nesse vídeo, falando dessa questão da autonomia. O que é você posicionar-se conforme o seu próprio entendimento? É você ter coragem de adotar a perspectiva ontológica mais correta para o seu momento, né? Para a sua realidade. Quer dizer, o que está ficando claro é que vocês não estão fazendo nada, vocês não estão nem tentando, vocês estão acomodadíssimos, né? Os intelectuais, agora estou me referindo aos intelectuais, aos pseudo-intelectuais, aos interessados, aos meramente simpatizantes do conhecimento, do saber, aos ignorantes, aos ricos, aos pobres, a todos indistintamente. Agora você veja bem, vamos progredir. Então você vai ter ali, depois, Colônia 1822, Escravidão 1888, República 1889, todas essas datas eu as anotei aqui ontem, mas foi eu mesmo quem as colocou aqui, ó. Foi eu mesmo quem as colocou aqui, sem necessidade, evidentemente, de nenhuma consulta prévia, né, em relação ao acontecimento e à data. Porque essas datas são marcantes. Às vezes erra por um número, 2.800, mas tem coisa que é difícil, né? Aquela data acaba... A gente sempre, quando fala em independência do Brasil, a gente pensa em quê? Né? No momento em que ele deixou de ser colônia, pelo menos formalmente, 1822. Né? República, 1889. Mas tudo bem, às vezes isso aí a gente erra. É preciso saber, às vezes, nem exatamente a data. A data acaba inevitável que você saiba a data, né?
Mas é preciso saber a ordem desses acontecimentos, enfim, se você quiser um entendimento mais sofisticado, isso que do qual os intelectuais já pressupõem como base, eles têm como base, né? Nós temos como base esses conhecimentos, essas noções, esses cronológicas. Isso aí eu estou dizendo para aqueles que não entendem isso, não sabem o que é. A pessoa às vezes quer estudar, e você fica até um recado aí, quando a pessoa fala que quer estudar, o que eu falo para uma pessoa dessa que chega até mim? Eu estou pensando em fazer um concurso, o cara está lá com 30 anos já, ou 30, 40 anos, querendo fazer um concurso público, entrar tudo bem, mas ele vai concorrer com candidatos daquele perfil ali, geralmente, né? E eu não sei. É porque o cara pega um programa e o cronograma, a prova lá já é toda em cima de uma memorização. É incrível, né? Como que os cursinhos, eu acho que tem mais. Eu não sei, viu? Pelo menos alguns deles. Acaba sendo, porque eu não sei. Eu sei que esses caras, o que eles não fazem realmente é estudar. Isso eu posso ter certeza. Eles não. Como é que eles mandam, né? Uma pessoa, o cursinho vem e faz um programa para ele lá do conteúdo, mas, meu Deus do céu, gente, esse conteúdo, isso aí é só para passar na prova. O cara, quando ele vai estudar, é diferente. Ele vai atrás das origens. Vou seguir o programa aqui, tá? Vamos lá. Depois você tem outro evento importante. Primeira Guerra Civil, né? 1914, 1918. O crack na Bolsa, 1929, né? Nos Estados Unidos, uma quebra no sistema financeiro. Getúlio, né? Depois do Brasil, 1930 a 1945, foram 3 formas de governo que ele acabou exercendo aí, né? 3 sistemas, 3 modos diferentes, né? de dirigir, né? Sob vieses que a gente já está, inclusive, oscilando há muito tempo, né? Você tem lá o Estado Novo, né? Você tem aí você tem o primeiro governo dele, salvo engano, até 37, salvo engano. Enfim, ele promove o Estado Novo. Uma hora ele se apresenta como um viés autoritário, outra hora como outro viés, porque ele foi alguém que deu um golpe, né? Gente conhecido, né? Alguém que deu uma espécie de golpe, né? Não me recordo aqui a natureza, se nesse momento ele era um ditador, ou um democrata, um republicano, né? um progressista ou um conservadorista, mas a gente vê que nitidamente que Getúlio Vargas foi um progressista. É nítido isso. Ele progrediu mais ou menos? Isso aí eu não quero entrar nesse mérito. Eu vou ficar perdendo tempo com a avaliação dessa natureza? Não, mas ele foi um progressista, atendeu a programas progressistas? Sim, criou coisas novas. Por quê? Porque criou coisas novas, né? Novas, né? Coisas que não existiam antes, né? Aí você pode dizer que ele foi mais ou menos progressista, mas ele progrediu. Aí você tem Segunda Guerra Mundial, que essa sim, né? É o ápice da história mundial. E depois depois desse episódio, a gente vem a ser refém, né, dessa coisa aí, que começa na Guerra Fria, né, que já existia antes da Segunda Guerra Mundial, que é essa divisão entre o capital e o capitalismo e socialismo, né, e depois, agora na Segunda Guerra, fica muito mais nítido essa briga, e aí a gente fica no meio desse. Agora o vídeo de hoje é para isso, né? Eu quero saber como é que o Brasil, eu quero que o doutor Lula e o doutor Bolsonaro nos digam o seguinte: como é que o Brasil é refém do mundo? Como é que o Brasil é refém dos dirigentes do mundo? Eu preciso que os senhores contem isso para nós. Claro, a impressão que os senhores têm disso, se não há nada para ser contado. Porque de repente não há nada. Bom, mas o Lula falou muito no passado que havia. E ele falava, não podemos dar 5% para pagar a dívida externa.
Não podemos tirar do nosso orçamento aqui, do nosso orçamento para pagar dívida. Nesse tanto, diante da circunstância que nós estamos vivendo. Ele já falava ali. Bolsonaro tem aquela coisa, a gente já falou nos outros vídeos, ele quer o bem, mas ele quer um progresso, mas que seja dentro dos parâmetros da ordem do mundo atual, né? E respeitando cada potência com o respeito que ela merece agora, nesse momento. A questão é que o Lula olha adiante, né? E o Bolsonaro também, os dois olham para frente, só que o Bolsonaro talvez mais conservador, na crença, na aposta dessa transformação, e o Lula é mais romântico, mais progressista nesse sentido. Isso é o que os define. Agora, qual a grande sacada? Que eles andem juntos. Esse será o verdadeiro encontro da filosofia política, da política filosófica e da política do cotidiano. Porque eu ao tentar reformular uma possibilidade de saída desse sistema atual aí, dessas circunstâncias atuais que estão as coisas, às vezes eu fico pensando que uma intervenção com um partido político, a criação de um partido de transição, um partido chamado, um partido serguiano, evidentemente, e com vistas e com a nomenclatura de um partido responsável, né, quer dizer, cuja responsabilidade, cujo foco, cujo objetivo será a transição, né, será com contribuição de ideias e de ações com vistas à transição na Terra, né, do sistema individual para o sistema coletivo. Lembrando que eu quero, de repente, o cara que vai ver esse vídeo aqui, ele é um individualista, mas aí ele perdeu a última aula minha. Ele não viu. Se ele está vendo meu vídeo agora, faz favor, você que se enquadra nisso que eu estou dizendo. Pare agora o vídeo e vá imediatamente assistir o vídeo anterior, onde eu explico essa natureza do coletivo agora nesse momento. Ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Quer dizer, é por isso que numa Constituição de cunho político-filosófica, você tem um acordo, na primeira cláusula, você vai ter que dizer uma coisa você vai ter que declarar uma coisa para os seus iguais. Você terá de declarar uma coisa para os seus iguais, de forma honrada, de forma onerosa, porque você está ali, é uma obrigação sua de cumprir de desincumbir-se de uma obrigação, né, em face do outro, simplesmente pela razão de vocês serem seres gregários. Só por isso, o fato de você ter que dividir o espaço, a Terra, né, o orbe terrestre, com o outro, isso já o incumbe, né, de per si, dessa obrigação. Porque você vai ter que pensar o seguinte, olha, tem que ter alguma consideração, né, pelo grupo, ou pelo que seja alguém que esteja pensando no grupo, realmente, né, verdadeiramente. Quer dizer, é um bom argumento. Vem à reunião, por que eu tenho que ir à reunião? Por que eu tenho que expressar a minha opinião com qualidade, com amor, com paciência, com coragem, com responsabilidade, com prazer, com alegria, né? Você tem que ir, porque é um bom argumento esse de que, olha, eu estou dividindo espaço aqui, apesar do que o mundo seja, do que as pessoas pensem, do que a realidade é, o que ela não é, apesar do que vai acontecer depois, amanhã, no futuro, se haverá vida após essa morte conhecida. Quer dizer, se tudo isso é verdadeiro, é plausível que você vá a esse encontro e procure se munir desses sentimentos aí, porque você vai precisar de tomar. Você não vai achar que você está indo para ir lá, você vai achar uma proposta de separação do mundo, né? De repartição do mundo.
Porque o mundo já está muito repartido. Se repartir mais, como é que você faz? Aí você quebra o país, né? Ou o planeta, você racha o planeta no meio. Quer dizer, ele está se repartindo o tempo todo, né? Então agora é a hora de unir, né? É a hora de unir. Isso aí fica visível, né? Agora, você veja bem, o que você vai ter que então perguntar para essas pessoas aqui, ó. Em primeiríssimo lugar, sem equívoco, sem medo de errar, você vai ter que perguntar isso aqui, ó. Eu nem vou encontrar aqui agora, não vou perder tempo, já vou dizer direto. Achei, mas é claro que a gente sempre sabe disso, né? Isso aqui são as possibilidades. Quem não sabe disso aqui é tolo, né? Quer dizer, você pode escolher, como primeira pergunta, você vai escolher dentre essa modulação aqui de elementos. Porque, gente, é o que eu tenho dito, se você pensar isso na política cotidiana, você trabalha com um sistema que vai te levar ao erro de novo, Fernando Henrique Cardoso. Você falou no vídeo nesse vídeo da Constituinte, aí você falou nisso. Eu não sei, isso aí você ajudou, você teve oportunidade, você podia ter feito melhor. Mas o que você fez? Você pegou e corroborou esse sistema de votar desse modo. Por exemplo, na jornada de trabalho, eu quero tanto, então eu quero meio termo. Esse acordo aí é um acordo infantil. Você tem que fazer um sistema diferente. O Lula deu uma coisa até mais inteligente do que você, cara. Olha, o Lula falou o seguinte, antes, quando ele estava lá naquele vídeo, em 86, quando ele estava assumindo lá a Câmara, foi no Roda Vida, que eu já falei para vocês, ele falou, vamos fazer isso aí, gente. Vamos voltar talvez para o capítulo, mas eu vi também que ele estava com um desleixo e sem uma... Ele não foi capaz, rapaz, eu não tivesse tempo.